desde moleque eu sempre fui meio fantasiado para fazer uma arte. Não me importava se fosse capoeira, se fosse kung fu, se fosse jiu-jitsu, tinha que ser alguma coisa. Então, um primo meu, vizinho, né, também, ele começou a fazer capoeira, né? E aí falou, pô, Marcelo, vamos pra capoeira? Eu falei, legal, só que eu não conhecia, não sabia que existia 2 tipos de capoeira e fui, né? Eu escolhi o mestre Manuel, porque além de ele ter sido meu primeiro mestre, né, vai continuar sendo a minha vida toda, foi ele que me ensinou muita coisa, né? Ele que me deu uma noção de vida e me mostrou que a capoeira não era só dentro da roda, não, era no mundo lá fora também. E onde a gente tinha que tomar muito cuidado. Até me emociona, né, falar do meu mestre. O modo de chegar, saber compreender, se a gente chegar aí, né, na época a gente errava em alguma coisa, ao invés de ele discriminar, de ele criticar a gente, igual as pessoas fazem, ele não, ele chegava lá e, pô, levanta daí, cara. Você, pô, tu é o cara, tu tem um futuro, como até hoje ele mostra pra gente que a gente pode ser alguém, né, oportunidade de estar aqui hoje na França, né, tá mostrando um pouco do que eu aprendi, não foi só por ele, foi primeiramente por Deus, por ele ter me mostrado e pela minha capacidade e ter acreditado que eu podia ser alguma coisa. E isso tudo veio me encantando aos poucos, né? Veio me fazendo acreditar mais e mais na capoeira, fazer com que eu desistisse praticamente de um futuro para seguir outro. E nada disso para mim foi em vão. Tudo tá aparecendo, como ele diz, aos poucos, né? Tá acontecendo e graças a Deus e graças a ele, isso para mim tudo tá sendo ótimo. Bom, sou o mestre Manuel, eu fui nascido e criado em Duque de Caxias, né, isso no Brasil, no Rio de Janeiro, né? E eu sou de 1962, eu tenho 42 anos agora. Agora eu moro lá no Favela da Maré, né, em Bom Sucesso, no Rio de Janeiro, é onde eu já moro há 12 anos que eu moro, né? Morei 36 anos em Caxias. Eu sei que às vezes a gente está lá, a gente entra num pé de guerra, eu e meu mestre, mas é aquela coisa, eu tô sempre, né, ele é como um pai. Então o pai nunca quer ver o filho no mau caminho, ele tá sempre ali, ó, guiando. Meu filho, ó, errou, ó, por aqui, meu filho, vem pra cá, entendeu? E aí a gente tá sempre se entendendo, bem ou mal, a gente conversa, brinca, né? Aquela coisa de pai para filho e de filho para pai mesmo. Minha primeira referência de capoeira, né, foi o mestre Barbosa, é um pioneiro lá em Caxias, ainda hoje, é vivo ainda também. No meu primeiro berimbau, né, o meu pai me deu, depois de muito custo e muita insistência, eu comecei a arranhar sem saber, escutando o disco ali e arranhando devagarzinho. E aí fui aprendendo também, né, observando, olhando nas rodas, outros mestres mais antigos, né, jogando e tocando berimbau também. Porque naquela época não tinha, né, não tinha o mestre, não ensinava a pessoa, né, era coisa natural mesmo sua, né, de gostar da capoeira e querer aprender tudo, mas aprendendo na convivência, né, convivendo ali, observando, olhando os jogos, escutando os velhos mestres, né, que aqui de antemão eu não conhecia a capoeira Angola. Eu não sabia o que era capoeira Angola. Eu vim definir realmente o meu estilo de capoeira depois que eu conheço. Estava treinando com o mestre Jurandir, né? Ele depois teve que ir embora para Minas Gerais. Eu continuei a treinar com o mestre Angolinha, né? Que foi aluno também de mestre Moraes, lá no Rio de Janeiro, né? No caso. E depois passei a ser um dos representantes do Grupo de Capoeira Angola Penourinho, no Rio de Janeiro, né? Foi durante 10 anos no Rio de Janeiro, Avenida Passo, no centro da cidade, representando esse grupo, que é onde a matriz é em Salvador, na Bahia. Então, todo mês de agosto, todos os grupos, Rio de Janeiro, Olinda, Minas Gerais, Estados Unidos, todo mundo se reunia em Salvador, né, no Forte Santo Antônio, para não só participar das oficinas, mas também ter seminário que tinha palestras, entendeu? Então, aonde a gente começou a ter noções realmente do que é a capoeira Angola, o movimento político,
tá entendendo? O capoeirista, ele passa a ser um ser político a partir do momento que ele vai criando a sua própria consciência, né? Eu não nasci com essa consciência política sobre o movimento negro, a minha família não tem essa tradição, né? Isso foi uma coisa que eu fui aprendendo dentro da própria coisa da capoeira, ela foi me ensinando. Então, eu aprendi isso. Quando fui para Belo Horizonte, eu passei a fazer parte do próprio movimento negro. Lá, depois, quando eu fui para Salvador, né, eu cheguei num momento em que essa questão do movimento negro ela estava muito efervescente, né, tinha acabado de terminar a ditadura do Brasil, estava numa época de democracia, né, assim, vamos dizer, em que todos esses movimentos, né, estavam começando a crescer. Então estava o Ileaê, estava o Olodum, Malê de Balê, né? Estava todo um outro movimento em que a capoeira, nessa época, o grupo de capoeira Angola Pelourinho, começou a se envolver com isso também. Então, ao mesmo tempo que a gente estava colocando o discurso da capoeira, né, dentro desse movimento, a gente também estava aprendendo o próprio discurso do movimento negro, né? E a gente foi trazendo esse discurso para dentro da capoeira. Então, eu acho que foi uma troca, né? A gente trazendo a capoeira para dentro do movimento e o próprio movimento para dentro da capoeira. E eu acho que com isso a gente aprendeu muito, né? E a gente começou a levar esses discursos para os outros lugares para onde a gente ia, né? E isso, por um lado, foi muito importante, porque influenciou muito para que as pessoas também começassem a fazer mais pesquisa sobre a questão da africanidade na capoeira, porque a capoeira estava passando por outro processo que até o André Lacet chamou, que é o processo de embranquecimento, né, da capoeira, né, que ela estava se tornando uma coisa de negro, mas que já estava se embranquecendo até pelo próprio discurso, né? E aí eu acho que a gente conseguiu buscar essa africanidade da capoeira, e para isso foi importante. Então, nós procuramos, através também do Ipiranga, a FICA e outros, fazer aquilo que nos foi passado, né? Mostrar o estilo da capoeira vindo da escola do Mestre Pastinha. Todos que passam por essa escola hoje têm um trabalho, né? De trabalho a capoeira Angola, mas com sentido, né? Com certo sentido. Eu penso que a capoeira ela já mostrou, né, enquanto elemento de autodefesa, enquanto luta de autodefesa, ela já mostrou a sua eficiência. Então, hoje eu vejo a capoeira como a arte, cultura popular, né? Música, uma brincadeira pensada, né? Um ritual, né? Tudo isso para também conscientizar pessoas, né? Ainda mais num país, no Brasil, que pessoas que ainda se encontram desinformadas da sua própria cultura, né? Certo? Então, a capoeira Angola é uma das vertentes que foi recriada no Brasil, trazida pelos negros bantos de Angola, para combater a opressão. E os antigos jogavam, né? Eram taxados de malandros, né? Chapéu Panamá, tudo arrumadinho e tal. E às vezes aí iam vadiar, eles chamavam, né, que vão vadiar. E aí jogavam com aquela elegância, com expressão, né? Procurando não se sujar, tá entendendo? E onde é a capoeira Angola, né? A beleza do movimento, a expressão, os gestos,
tá entendendo? Você jogar capoeira com a alma, não com o corpo. O que eu aprendi na capoeira Angola é que você é rabo e raia, cabeçada, rasteira. A mandinga, o jogo de cintura, né? Tá entendendo? A malandragem não é roubar, não é matar, entendeu? É você estar atento no jogo, tá entendendo? Então tem toda uma filosofia, né? Os movimentos que se encaixam na hora certa, a filosofia da capoeira Angola mesma, do Tai Chi, do Kung Fu, Shaolin, que é fazer a ligação mente e corpo, né? Um equilíbrio não só físico, mas mental, certo? Que é pensar antes de fazer, não é fazer para depois pensar. Eu acho, sim, que o verdadeiro mestre de capoeira Angola é aquele que já dedicou toda a sua vida como mestre de um grande, de um pequeno. Hoje tem uma idade, né? Mas eles têm uma experiência de vida. Ele pode não jogar hoje capoeira, pode sentar ali, mas só dar uma aula teórica, porque ele passou todo esse processo de convivência. Então, esse para mim é o mestre de capoeira. A capoeira Angola, a pequena roda, ela representa a grande roda que é o mundo, né? Eu vejo que quando a gente acaba ali, é o jogo de mandinga, onde você vai lidar com os elementos positivo e negativo, né? Os elementos positivo e negativo do mundo é você ter que conviver com a malandragem, com a inveja, com a falsidade. São os elementos negativos que a gente vive no dia a dia, né? Pessoas que, às vezes, vê sua vida, se a sua vida está bem, mas a vida do outro está ruim, então fica com inveja da sua, e tem querer, tá entendendo? Então isso passa uma energia negativa para a pessoa, entendeu? Então na pequena roda, o jogador ele vai vestir essa roupagem do mundo, né? Que ele quer usar a malandragem, vai usar a malandragem, o jogo de cintura, para chegar ao objetivo dele, que é a rasteira, a cabeçada. Então ele vai rir, ele vai brincar, é uma brincadeira maliciosa, uma brincadeira falsa, certo? Ele monta todo um teatro, né? Para chegar e iludir o seu adversário para chegar ao objetivo, que é dar uma cabeçada, uma rasteira, certo? Então ele vai usar desses elementos que já acontecem no dia a dia da vida. A chamada também é um dos elementos. É um dos elementos que quando eu estiver, de repente, que eu estou levando prejuízo na roda, meu adversário está sendo bem mais ágil do que eu, mas às vezes ele está agindo muito com o corpo, mas de repente na chamada ele dorme. Então às vezes a chamada é uma armadilha, eu posso montar um buraco aqui e vou chamar. Agora vou analisar se ele vem consciente, certo? Agora se ele vem inconsciente, ele pode ser surpreendido com uma cabeçada, com um golpe ali, entendeu? E esse golpe pode ser um golpe fatal que termina o jogo. Então ele tem que estar ligado. A chamada é um elemento muito perigoso, certo? Muito perigoso na capoeira Angola. É onde muita gente não entende, entendeu? E agora eu quero ver.
os jogadores estão sendo guiados pelo ritmo, né? Não se joga capoeira, né? Mais nós que viemos da linha de Angola, né? A bateria, o ritmo é um elemento muito importante. É o coração da roda, está ali pulsando, né? Eu escuto quando um berimbau atravessa, quando um atabaque atravessa, entendeu? É igual você escutar um CD, você começa a trepidar, não dá para dançar, né? Certo? Tem que esperar ele ou ir lá e acertar ou botar outro, certo? Para você dançar. Então é a mesma coisa, você tem que dançar, jogar, escutando o ritmo. Isso, se a música para, entendeu? Para tudo. O Gunga, ele é um berimbau mestre, né? E eles têm essa noção, as crianças têm que... o Gunga, quem está na mão de um mestre, uma pessoa responsável, que está ali, que está coordenando toda a roda, tá entendendo? Ele determina as duplas que vão entrar, as duplas que vão sair, o berimbau Gunga, tá entendendo? Então ele é o berimbau mestre, eles têm que estar na mão de uma pessoa responsável, entendeu? Não pode estar na mão de qualquer um, entende? A capoeira é uma tradição de raiz africana, né? E como toda tradição de raiz africana, ela vai estar muito ligada com a sua parte cultural. Então, a religião, a comida, o jeito de ser, isso tudo vai estar ligado, que vai dar dentro da capoeira algumas manifestações. Algumas vão se manifestar no ritmo, algumas vão se manifestar na música. Agora, a parte religiosa da capoeira é importante a gente salientar de que é uma coisa bem pessoal. Antes era uma coisa do grupo, porque grande parte dos mestres de capoeira eles estavam ligados diretamente ao candomblé. Diretamente porque muitos deles eram ogã, né? Muitos deles eram filhos de santo mesmo, a mãe carnal dele era mãe de santo, então ele estava ligado no candomblé, e alguns indiretamente, né? Alguém da família, ele ia lá para buscar sua proteção, ou ia mesmo assim para ajudar, fazer parte. Então as coisas ficam muito mais ligadas. O capoeirista era um cara que era reprimido pela sociedade, o candomblé também era uma atividade reprimida pela sociedade, então eles acabavam se juntando de uma certa forma e isso vai se manifestando. Agora, a maior parte das músicas de capoeira é também da manifestação de samba de roda, né, que era uma atividade que estava ligado com o candomblé, né, que o candomblé de caboclo, depois que termina a festa, tenha, né, o samba de roda, grande parte das mulheres, né, que fazem samba de roda, principalmente no recôncavo, baiano, né, Santo Amaro, Cachoeira, são as mulheres de dentro do candomblé, né, elas que vão para a rua fazer o samba de roda, assim como os ogã também alguns eram os capoeiristas, né? Então, assim, essa música do samba de roda, ela está ligada com o candomblé, assim como as músicas, né, do samba de roda tá ligado com a capoeira. Na verdade, a ladainha é um canto de entrada, é um canto de louvor, né? Então, assim, cada momento, né, o capoeirista ele canta de uma maneira e canta com um sentimento diferente. Andam dizendo por aí
vejo que o capoeirista ele é uma pessoa mística, né, por si só, né? Principalmente se a gente vê o que o capoeirista faz com o corpo na roda, o perigo que você passa dentro de um rabo de arraia, assim, pertinho e tal. Então você acaba sendo uma figura mística, né, por si só. Mas quando você vai fazer qualquer atividade em que você está se colocando em risco, eu acho que tem que haver um momento de concentração, né? Eu acho que o pé do berimbau é esse momento de concentração, é onde o capoeirista senta e aí pode até se dizer, recebe o santo, porque é uma coisa que você se acredita em alguma coisa naquela hora ali, você fala, olha, me proteja porque agora eu vou pro perigo, né? E eu acho que antigamente era ainda maior do que hoje em dia, sabe? Eu acho que essa fé, essa fé do capoeirista antes era bem maior, porque tinha toda aquela coisa do outro também ser mandingueiro, né? Então você estava jogando não simplesmente comprando físico, mas você estava jogando comprando espiritual também do outro, né? Então você tinha que ter a sua mandinga, né? Então eu acho que isso aí influenciou muito essa coisa de dizer, né, do capoeirista estar recebendo o santo. Então, aqui nós pretendemos fazer o futuro centro de cultura popular Ipiranga de Pastinha, né? Estamos aqui agora fazendo algumas obras, alguns reparos para voltarmos a funcionar com a nossa atividade aqui na Maré. Eu começo no Rio de Janeiro a desenvolver alguns trabalhos em projetos sociais também, com meninos em situação de risco na rua, né, em situação de rua, aonde eu comecei a trabalhar enquanto educador, né. Trabalhei no projeto Se Essa Rua Fosse Minha, em Laranjeiras, depois trabalhei no projeto Ayacon, também lá no Lins, que era um trabalho voluntário. Depois desses projetos, fiquei 5 anos em cada um deles, eu começo o projeto na Petrobras, em Caxias mesmo. Né? Depois eu tive a necessidade de me desligar e criar o Grupo Capoeira Angola Ipiranga de Pastinha, né? E venho formando alguns treinadores, como Dendiceu, né? Os meninos que eu comecei a desenvolver um projeto a nível pedagógico, social, entendeu? Que é um trabalho de base dentro das comunidades, né? O Ipiranga de Pastinha hoje tem uma sede dentro da favela da Maré, né? Onde o objetivo do trabalho é dentro do processo pedagógico, é de arte e educação, formar o mesmo multiplicador dentro da comunidade, com a linguagem política, certo? Porque não adianta a gente só passar o movimento da capoeira, mas a gente quer conscientizar esse menino, né, das suas trajetórias, do que ele vai enfrentar, formar um cidadão consciente, né, consciente das suas trajetórias num país que ainda vive aí na discriminação, né, uma coisa camuflada, né, que se você não tiver essa visão, você acaba virando uma vítima. Então, o que a gente procura levando nas comunidades, nas favelas, atuamos praticamente em 8 favelas, né, que é a Maré, que é a matriz, mas temos um grupo na Nova Holanda, na Baixa, isso dentro da Maré, no Morro do Timbal, onde está a matriz do grupo, e estamos agora em São João do Meriti, também um outro bairro dentro do Rio de Janeiro, em Campos Elíseos, estamos no Morro da Serrinha. Então nós procuramos, através das comunidades, em parceria com as escolas, né, com o objetivo de apoiar a escola. Meninos que têm problemas de dispersão, não conseguem se concentrar, né, na aula, mas conseguem se concentrar na capoeira para tocar berimbau, né, consegue se concentrar na hora da roda, ficar quieto, esperando o seu momento para jogar. Então, nós fazemos o intercâmbio com a escola, né? Cada menino tem que estar estudando, não pode fazer capoeira dentro do centro se não estiver estudando, né? Eu acompanho, final de ano, o boletim na escola, entendeu?
procuro estar passando mensagem com noções de postura, né, dentro de casa, dentro da escola, não estar tirando nota ruim. Então, o critério é sempre esse, né? A capoeira acaba sendo um elemento muito chamativo, né? Isso na comunidade, né? Quando fala capoeira, todo mundo quer saber, todas as crianças querem aprender. Então, nós aproveitamos. Ela hoje está mostrando uma emancipação. Antigamente era coisa de malandro, né? Coisa de arruaceiro, que era taxado pela sociedade, né? Como coisa de malandro, de vagabundo. Mas hoje ela mostra uma emancipação. Hoje ela está como um elemento também didático na escola, entendeu? E aí nós procuramos isso também, conscientizar esse menino, e o objetivo é que trazê-lo de pequeno até a maior idade, mas com uma consciência política. Não adianta só passar o movimento da capoeira. Nós queremos sim formar o cidadão consciente. Eu vou contar pela felicidade que eu tenho, né, em chegar e ensinar tudo que meu mestre ensinou para um aluno, e depois eu ver o resultado dele, ele lá jogando capoeira, né, fazendo um movimento, uma coisa que para mim já é melhor do que qualquer dinheiro no mundo, entendeu? Vale mais, é a maior riqueza para mim, assim como eu acho que é para o meu mestre ver a gente, né, podendo estar fazendo tudo isso e dar satisfação a ele de saber de que tudo que ele ensinou para a gente não foi em vão. Então, para mim, meu maior orgulho vai ser esse, ver com que os meus alunos, como eu falei, eu não quero que eles sigam a minha profissão, né? Mas eu quero vê-los se tornando cidadãos. Eu acho que para o menino que nasce hoje dentro do gueto, né, se cria a chance dele conseguir alguma coisa, né, dentro dessa sociedade. A sociedade ela já traça todo o seu destino, né? Você vai nascer ali e vai morrer ali, né? Então você conseguir furar esse bloco sabe, é muito difícil. Eu acho que a capoeira ela te dá essa condição, ela faz você guerreiro, e aí de repente você consegue ser mais forte do que os outros, fura o bloco e aí, meu irmão, daí para frente ninguém te segura mais, sabe? Então, nós hoje em dia temos vários exemplos de capoeiristas que conseguiu furar esse bloco do gueto e conseguiu seguir seu caminho, sabe? E alguns, assim, né, conseguiram voltar para dentro do gueto de novo, agora para ensinar outras pessoas a furar esse bloco. Aí eu acho que o mito, né, do zumbi, besouro, sabe, pastinha, eu acho que aí ajuda a criança, né? Pô, nada, eu vou ter mesmo que, tem que batalhar, tem que brigar, porque se eu conseguir eu vou ser alguém, sabe? Então isso tudo ajuda. Ah, não, eu desejo sim, e é o desejo de todos nós, né? Que as pessoas façam capoeira, ainda mais Angola, né? Para conhecer toda essa coisa da sensibilidade, da humildade, entendeu? Que a capoeira tem aí para dar. A capoeira é vida, certo? A capoeira, ela está aí para lhe ajudar, né? Não está aí para deixar você complexado, tá entendendo? Então ela é vida, certo? Ela dá uma visão de vida, entendeu? Uma visão de mundo para você, tá entendendo? Então acho que é bom para todo mundo fazer capoeira, mais Angola, porque é a capoeira que vai realmente lhe ensinar como pisar na grande roda, porque você acaba a pequena roda, você entra para a grande roda, onde o jogo é mais sério, certo? Na pequena roda você pode, na mandinga, tomar uma rasteira, cair, levantar, né? Mas na grande roda pode ser que você caia e não consiga levantar mais, porque o jogo é mais sério.